João, capítulo de número 1, versículos 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quando a palavra do Senhor Deus diz, veio para os que eram seus, e os seus não receberam, a palavra está dirigindo que Jesus, Cristo, veio para quem? Veio para os judeus, para os descendentes de Abraão, que faziam parte da primeira aliança, a aliança abraâmica, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó havia feito com Abraão. A aliança que o Eterno fez com Abraão. Então, a palavra é muito bem clara. Jesus Cristo veio para os judeus, descendentes de Abraão. A palavra é clara. Ele veio para os judeus, descendentes de Abraão. Então diz, veio para o que era seu, para os judeus, e os seus não receberam. Quando diz os seus não receberam, não significa que foi 100% que não recebeu. Porque nós vemos que os próprios apóstolos que aceitaram Jesus eram judeus. Então, uma minoria muito pequena dos judeus daquela época aceitaram Jesus. Mas, em comparação com o montante que havia, foram muitos poucos os judeus que aceitaram Jesus. O ministério de Jesus, que teve uma duração de praticamente 3 anos e meio, os maiores estudiosos dos textos sagrados chegam na conclusão que Jesus tinha 120 seguidores, discípulos mesmo, era 120. Ele arrastava multidões, mas discípulos mesmo, era 120, no ministério de 3 anos e meio. Então você vê que não é porque muitas pessoas foram curadas, que os demônios foram expulsos, que elas se converteram. Porque todas as pessoas que foram abençoadas por Jesus, se tivesse se convertido, seria uma multidão, porque ele curou muitos. Mas nem todos aqueles que foram curados, foram libertos de espíritos opressores, se converteram. Estudando mesmo, os maiores estudiosos chegam nessa conclusão. Era 120 discípulos, num trabalho de 3 anos e meio. Foi o que ele conseguiu. Então a palavra é clara, ele veio para aqui, para os que eram seus, e os seus não receberam. A maioria não recebeu. Tanto é que o entregaram para ser crucificado por pura inveja. O crucificaram, na verdade, por pura inveja. Aí muitos dizem, mas quem crucificou foram soldados romanos. Mas a pressão era dos judeus em cima para que o poder romano exercesse a crucificação. Havia uma pressão dos judeus. Eles pressionaram. Então, diz o seguinte, aí muitos, talvez que está começando agora, ou que está ouvindo a palavra, pode dizer, poxa, mas eu não sou judeu, e Jesus veio para os judeus, então quer dizer que ele não veio para mim? Isso mesmo, ele não veio para os gentios, ele só veio somente para os judeus, mas tem um porém.
a partir do momento que ele foi rejeitado pela grande maioria dos judeus, olha o que diz o texto. É por isso que nós temos que pegar o texto, o contexto completo. Então diz, se você pegar João, capítulo de número 1, versículos do 11 ao 13, você vai ver, e continua. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos. Então, a partir do momento que ele foi rejeitado pelos judeus, e os gentios têm que agradecer. O fato dos judeus terem rejeitado, os gentios têm que agradecer. Porque ele não veio para os gentios. Quem são os gentios? Gentios, todo aquele que não é judeu. Então, o texto sagrado, ele divide duas classes de pessoas. Vamos se dizer assim, judeus e gentios. Judeus são os descendentes de Abraão, que vêm da linhagem do patriarca Abraão, velho Abraão. Gentios, todos que não são judeus, são gentios. Japoneses, italianos, brasileiros, americanos, enfim, indianos, africanos, todos esses povos são gentios. Então Jesus veio somente para os judeus, foi rejeitado pela maioria. Então abriu-se esse leque para os gentios. Abriu esse leque. Porém, já havia a promessa de Deus que esse leque seria aberto. Já havia essa promessa. Deus sabia já o que ia acontecer. Por isso ele disse, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Já revelando o que iria acontecer. Então, todos os gentios, hoje, no dia de hoje, para ter aliança com Deus, não existe a diferença entre o judeu, o gentio, não existe. A pessoa pode ser um africano, pode ser um japonês, pode ser um brasileiro, pode ser um judeu. Para se ter aliança com Deus hoje, é através de Jesus Cristo, o único mediador. Então diz, mas a todos, então no plural, todos, sem exceção, quantos o receberam ou recebem nos dias de hoje, para todos que recebem Jesus como único e suficiente Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É dado o poder de se tornar filho de Deus. Então, quando muitos dizem, existe um ditado que diz, mas todo ser humano é filho de Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos que recebem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, torna-se filho de Deus. Então, nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos separados de Deus no pecado. Muitos dizem também que os bebezinhos são anjos. A Bíblia não diz que são anjos. Nós não estamos dizendo que os bebezinhos são maus, mas nós estamos dizendo que, de acordo com os textos sagrados, o ser humano já nasce no pecado, separado de Deus. Nós nascemos no pecado, separado de Deus. O pecado de Adão corrompeu a raça humana. A raça humana é uma raça caída, que necessita ser regenerada por Jesus Cristo. Somente assim é possível que esse ser humano caído consiga ter aliança com o Criador. Somente através de Jesus. A queda de Adão causou isso. E desde Adão para cá, todo ser humano nasce em pecado. E todo ser humano é pecador e continua pecando. Mesmo aquele que aceita Jesus continua pecando. E se alguém disser que não tem pecado, que não peca, é filho do diabo, que está mentindo. É o que a Bíblia diz, meu amigo. Então, não existe ser humano santo aqui nessa terra, porque a natureza humana, ela é pecaminosa, ela é pecadora.
É a natureza. O único que viveu aqui nessa terra sem cometer o pecado, que viveu na natureza humana e não cometeu o pecado, foi Jesus Cristo. O único. Ele foi 100% perfeito em tudo. Conviveu na natureza humana. E foi 100% perfeito em tudo. O único. Todos os demais cometeram pecado. E comete pecado. Então, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, para uma pessoa se tornar filho e filha de Deus nos dias de hoje, de acordo com os textos sagrados, ela tem que fazer o quê? Aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Agora nós vamos ver que quando nós aceitamos Jesus, o que nós temos que fazer? Existe uma responsabilidade em cima daquele e daquela que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. É mais ou menos assim. Suponhamos que nós vamos trabalhar numa empresa. Então o dono da empresa, o patrão ou a patroa, vai nos registrar na carteira. Ora, você vai se tornar funcionário daquela empresa. Mas existe uma responsabilidade, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Você vai ter que entrar tal hora e sair tal hora. Você tem que cumprir com suas obrigações, porque se você não cumprir, o patrão ou a patroa vai te dispensar ou não vai pagar o seu salário. Ou seja, você se torna funcionário daquela empresa, mas você também tem as suas obrigações. E nós vamos ver que com Jesus é mais ou menos assim. Nós nos tornamos servos dele, mas tem as obrigações. Não é somente dizer, eu aceito Jesus. Abrir a boca e dizer, eu aceito Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não é apenas dizer com a boca. Existem situações, e muitas situações, onde nós vamos ter que passar e provar que realmente aceitamos Ele como único e suficiente Salvador. Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 ao 27, olha o que diz. Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 ao 27, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o que Jesus disse. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu vou comparar a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Olha o exemplo que Jesus dá. Imagina uma montanha rochosa, ela plana, aquela pedra. Em cima daquela pedra, você constrói uma casa. A pessoa vai lá, faz o alicerce e constrói uma casa. Quer dizer, o terreno é forte, é rocha. E a pessoa construiu uma casa em cima da rocha. Então o que isso diz? O que isso nos passa? Nos passa resistência. Será uma casa resistente. Resistente ao quê? A adversidades, a muitos problemas. Então, quando nós ouvimos os mandamentos de Jesus, lemos os textos sagrados, ou ouvimos e praticamos, nós estamos sendo o quê? Prudentes, estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. E por que que Jesus nos orienta que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha? Não, Jesus não está falando de casa física, obviamente. É a nossa vida, a nossa fé. Por quê? Porque existem adversidades aqui nessa terra. O que Jesus disse? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele disse? Neste mundo tereis aflições. Ou seja, vai ter aflição.
vai ter problema. O que Jesus diz? Se me chamarem de Beelzebu, eu, que sou madeiro verde, imagino que não vão fazer com vocês, que são galho seco, que não chegam aos meus pés em termos de santificação. Se fizeram isso comigo, com vocês vão fazer pior. Olha o que Jesus disse. Então ele está mostrando e direcionando o que vai acontecer com aquele, com aquela que aceita ele aqui nessa terra. Não fique pensando você que vai ser um mar de rosa, não. Vai ter problema. Vai ter perseguição. Vai ter calúnia. Vai ter defamação. A palavra diz que aquele que é de Deus é odiado pelo mundo. E o que é o mundo? São as pessoas que não têm o Espírito de Deus. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas odeiam as pessoas que têm o Espírito de Deus. As trevas não suportam a luz. O espírito de Satanás e dos demônios que habitam nas pessoas que andam nas trevas não suportam o Espírito de Deus. Não suporta. É por isso que existe esse ódio, esta perseguição. Por quê? São demônios, espíritos malignos. Então, olha o que diz a palavra. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Jesus está usando os argumentos da natureza. Então ele faz uma comparação. Imagina um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. O terreno ali é uma montanha, ela está plana, naquela rocha. Ele vai, faz o alicerce e constrói a sua casa sobre a rocha. Então caiu a chuva, vem a chuva. Mas a casa está sobre a rocha, o terreno é rochoso, não vai acontecer nada. Transbordaram os rios, o rio transbordou. Sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Ou seja, Jesus usa os elementos da natureza para fazer esta comparação, para que nós venhamos a compreender. Imagine uma casa sobre a rocha, que vem chuva, vem vento, o rio transborda. Imagine uma tempestade. Ela vai resistir, por quê? Porque ela tem estrutura. Mas de momento algum, Jesus disse que o fato dela estar sobre a rocha iria fazer com que não viessem os problemas. Muito pelo contrário, ele diz, olha, o problema vai vir, mas se estiver sobre a rocha, vai resistir. Sobre a rocha. E olha o que diz, e continua. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, aquele que ouve, mas não pratica, é por isso que a palavra do Senhor Deus, nós temos que pegar o contexto geral. Porque muitos dizem o seguinte, olha, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é verdade. E os textos sagrados dizem isso, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais eu vou adquirir fé. Então eu vou ouvir o pregador, então eu vou estudar, ok. Mas de nada adianta ouvir, 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 ler, ler e ler e não praticar. Olha o contexto geral. Tem que ser praticado, tem que colocar em prática. É como uma pessoa que ela vai ao médico. Ela reclama para o médico, doutor, eu estou com um problema assim, assim, assado. Aí o doutor pega e faz uma receita, diz, você vai tomar esse medicamento tal hora, esse tal hora, esse tal hora. Mas a pessoa não toma. Ela não segue o tratamento à risca que o doutor passou. Aí eu lhe pergunto, o problema vai ser resolvido? Obviamente que não. O problema não está no médico. O problema está na pessoa que não obedeceu o doutor. Ele passou, ele deu a receita, mas ela não seguiu. O problema não está na palavra de Deus. O problema não está em Deus. O problema está em nós, quando nós não seguimos a receita que ele nos deixou. Nós temos uma receita que é composta de 66 livros. Se nós seguirmos essa receita, não tem como dar errado. O problema é que, na grande maioria das vezes, nós resistimos à receita. E achamos que sabemos mais do que o doutor,
que é o doutor dos doutores, que deixou essa receita para nós. Mas nós temos que o quê? Seguir o que diz exatamente as Escrituras. E olha o que diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, só ouve, mas não pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Agora, olha o que Jesus faz. Ele nos traz a refletir. Imagina uma areia. Por areia, o terreno. O camarada vai lá, faz o alicerce da casa e constrói a casa. A casa é firme, porém o terreno não é firme, é areia. E você sabe o que acontece na areia. Você sabe, você tem visto, nós não estamos dizendo que as pessoas estão erradas, mas você vê que quando a pessoa constrói uma casa no morro, quando vem a enchente, o que acontece? Desliza. O problema não está naquela casa. O problema não está na construção. O problema está no terreno que desliza, dá o deslizamento. Você pode ver que eles constroem as casas no morro, eles constroem corretamente, usam o cimento, usam a ferragem, mas o problema é que quando vem a chuva, o terreno, ele se dissolve. Ele não é sólido. O problema está no terreno. Assim é a casa sobre areia. Olha a comparação que Jesus faz. Então, o interessante é que os mesmos problemas que Jesus diz que vêm sobre a casa que está sobre a rocha, os mesmos problemas vêm sobre a casa que está sobre a areia. Por que motivo? Porque o sol nasceu para todos, porque a sorte pertence a todos, porque tudo sucede a todos da mesma forma, da mesma maneira. Tudo sucede a todos. A diferença é aquele que estiver com a sua casa sobre a rocha vai suportar, e aquele que estiver com a sua casa sobre a areia não vai suportar. Porque olha o que Jesus disse para aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Ele disse a mesma coisa que ele disse para aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Então olha o que ele disse: e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os mesmos problemas que foram na casa que estava sobre a rocha, foram sobre a casa que estava sobre a areia. Mas a que estava sobre a rocha resistiu, e a que estava sobre a areia desabou. Resumindo, o que Jesus mostrou o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e pratica, vai vir problema para cima dele, mas por estar praticando, vai resistir. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, vai vir problemas para cima dele também, mas por ele não praticar, ele não vai resistir. Ele vai cair. Ele vai cair porque ele não pratica. Ele vai cair porque ele está construindo uma casa sobre a areia. Então isso serve de exemplo para mim e para você. De nada adianta lermos, estudarmos e ouvirmos a palavra de Deus se nós não colocamos em práticas, se nós não praticamos. É por isso que temos que praticar a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 8, versículos 20 e 21. Olha a importância da prática da palavra. Lucas, capítulo de número 8, versículos 20 e 21. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus estava ministrando a palavra em uma casa, a casa estava cheia, não tinha como a família de Jesus entrar. Lotada a casa. Então, provavelmente disseram: olha, fala para Jesus que nós estamos aqui, queremos vê-lo, queremos falar com ele. Então deram o recado para Jesus, disseram: Jesus, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Estão te chamando lá. E Jesus estava ministrando. Jesus, porém, lhes respondeu. Olha a resposta de Jesus. Não é que Jesus desfez da mãe e dos irmãos. Jesus não era metido. Jesus usava tudo que ele tinha em mãos para abrir a mente das pessoas. Todo momento ele dava lição para abrir a mente. Ele não era metido, não era nada disso, ele era sujeito aos pais, diz a palavra. Ele respeitava José, ele respeitava Maria. Ele respeitava os irmãos. Ele era educado. Então ele diz: Jesus, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então ele aproveitou a ocasião
Não que ele desmereceu Maria, desmereceu os irmãos, e disse que não era filho de Maria, disse que os irmãos ali não eram irmãos dele. Muito pelo contrário, nós vemos Judas e Tiago, que eram irmãos de sangue de Jesus, que vieram até escrever hoje livros que estão no Novo Testamento, que entraram para o cânon das Sagradas Escrituras. E nós vemos eles combatendo o falso ensino e apoiando o ensinamento de Jesus. Mas naquela época eles não eram convertidos ainda, nem Judas nem Tiago, os irmãos de Jesus. Eles até duvidavam de Jesus, achavam que Jesus estava louco. Tentaram até prender Jesus para parar o ministério de Jesus. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porém, Jesus, aproveitando a situação, diz: olha, vocês estão dizendo que a minha mãe e meus irmãos estão lá fora? Muito bem. Mas eu digo a vocês que minha mãe e meus irmãos são os que ouvem as minhas palavras e praticam. Ou seja, se vocês ouvir e praticar, vocês passam a fazer parte da minha família, Jesus estava dizendo. Não da família física aqui nesta terra, mas da família espiritual. Aí vocês vão fazer parte da minha família, se vocês praticar a palavra. Então olha que ensinamento maravilhoso que Jesus nos dá. Olha o que ele diz: quer fazer parte da minha família? Quer fazer parte do reinado do Pai? Obedeça a palavra. Obedeça, que você vai ver como você vai fazer parte. Então, Jesus deixa claro, é possível fazer parte da família dele. É possível, olha o que ele diz. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quer dizer, se nós praticarmos, vamos fazer parte da família dele. Vamos fazer parte da família dele, vamos construir a nossa casa sobre a rocha, e a hora que vier a adversidade, e vai vir, mais cedo ou mais tarde vai vir, você pode ter certeza. Não tem como. Neste mundo tereis aflições. Ou então Jesus teria dito: olha, neste mundo eu tive aflição, eu venci o mundo, mas vocês fiquem tranquilos, porque eu não vou deixar que as aflições venham sobre vocês, porque vocês vão obedecer minha palavra. Não. Ele disse: neste mundo vocês vai ter aflição, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, e se você crer, você vai vencer também. Assim como eu venci, você vai vencer. Mas nós não vamos vencer pela nossa força, porque nós temos essa capacidade. Jesus tinha essa capacidade. Jesus era Deus, é Deus. Ele tinha essa capacidade com ele. Nós não temos capacidade nenhuma para vencer aqui embaixo. Nós só vamos vencer se fizermos parte da aliança, se fizermos parte da família dele, para que ele nos conduza e dirija a nossa vida. Então, ele vai lutar por nós. O Espírito Santo vai lutar por nós. O Deus Pai vai lutar por nós. A Santíssima Trindade. Então, nós vamos vencer o mundo. Assim como Jesus venceu, nós vamos vencer. Mas não pela nossa capacidade. Porque nenhum ser humano tem capacidade para isso. Nenhum ser humano é santo o suficiente para isso. Porque o salário do pecado é a morte, e somos pecadores. Então, que isso nos sirva de exemplo. De nada adianta ler, ouvir a palavra de Deus e não praticar. Tem que praticar. Quantas pessoas estão há muito tempo de namoro com Jesus, mas até agora não assumiu um relacionamento sério com ele. Ela namora Jesus de longe. Ela não quer um compromisso sério. Quantas pessoas? Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. Ou a pessoa se entrega de corpo, alma, espírito, coração, ou ela não se entrega. Com Jesus é assim, ou 880, ou tudo ou nada. É tudo ou nada. Da mesma forma que ele se entregou completamente para ser crucificado, nós temos que entregar a nossa vida completamente para ele. Porque aquele que ganha a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida aqui nessa terra por amor a ele, ganhará. É abrir mão da vida aqui nessa terra, para segui-lo. Abrir mão dos nossos sonhos, para viver os sonhos dele. O servo não tem mais vontade própria, mais desejo próprio. O servo obedece. E ponto final. Esta é a palavra do Senhor Deus.